dia! Seja muito bem-vindo. Está começando mais um Caminho do Pódio aqui nos canais do Esporte Interativo com essas belas imagens do Parque Olímpico que ainda deixa muita saudade, mas faltam 4 dias para começar os Jogos Paralímpicos e a gente já está aqui novamente no nosso estúdio panorâmico vivendo esse clima da Paralimpíada e, é claro, ainda relembrando momentos especiais da Olimpíada, as histórias dos nossos atletas, os nossos principais resultados. Já teve competição começando pra gente que competiu na Olimpíada, então o esporte olímpico não para. Bom dia, Felipe Rolim, que hoje está aqui do meu lado, voltando ao nosso estúdio também. Então, Marcos Vinícius Freire deixa o Comitê Olímpico do Brasil depois de 18 anos. Ele que foi um dos responsáveis, né, por montar toda essa preparação, o projeto Rio 2016. O Marcos Vinícius não estará nesse projeto para Tóquio 2020, como ele gostava de falar. A gente, é claro, vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. E você que está em casa pode participar com a gente, né, Rolim? Você já está de olho aí? Como é que faz hoje para mandar mensagem? Pergunta pro Caio. A gente tem alguns exemplos. O da Rafaela é um exemplo que ela sempre lembra de quando foi eliminada em Londres no judô e que ela chegou querendo uma palavra de carinho depois daquela eliminação e no Twitter várias pessoas xingando e preconceito, racismo com ela. O Felipe Vu também falando, né? Foi a primeira medalha do Brasil na Olimpíada e ele foi pra rede social, só tinham memes falando: ah, é óbvio que o Brasil ia ganhar a primeira medalha no tiro. Como se isso fosse engraçado de alguma forma, né? Então, o resultado, infelizmente, a gente vive de resultado, né? O resultado é o que pode ajudar a popularizar o esporte, o resultado é o que pode fazer com que as pessoas olhem para aquela modalidade de uma forma diferente. Acho que nunca brasileiro gostou tanto de salto com vara que nem gostou nessa Olimpíada, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Meu pai sempre falava quando era pequenininho, quando a gente se interessou pela marcha, ele falava que para popularizar o esporte tinha que trazer bons resultados, né? E eu acho que o vôlei no final da década de 80, começo da década de 90, sofria esse mesmo preconceito. Sim. A ginástica também. Já a gente vai falar mais sobre o atletismo, né? Falar um pouquinho também sobre os resultados nas outras modalidades dentro do atletismo, sobre a meta do Brasil no atletismo e perspectivas na modalidade no geral. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de Paralimpíada, né? Como eu disse no começo, faltam só 4 dias pra gente matar a saudade, voltar a ver isso aqui cheio de gente circulando. E a Bruna Deltri tá ligada com a gente aqui, mandando mensagem no Twitter, acompanhando o nosso Caminho do Pódio. E essa semana ela acompanhou também a chegada dos nossos atletas paralímpicos ao Rio de Janeiro, né? O Brasil que também vem com uma meta ousada para a Paralimpíada, chegar entre os 5 primeiros no quadro de medalha. A gente está falando de um país que já pode ser considerado uma potência paralímpica no esporte. A gente fala de legado olímpico, né? Sempre fala de legado físico, disso aqui. Talvez um dos legados da Olimpíada tenha sido a torcida, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma Olimpíada em Tóquio que se compare com a do Brasil. Não vai dar nem para comparar em termos de empolgação e etc. Mas no atletismo... A gente torceu até para juiz, Monique. No boxe, né? Sim. Que não tinha brasileiro e aí o pessoal começou a torcer para o juiz. A gente consegue fazer coisas, assim, inacreditáveis nos olhos do mundo, né? Até por isso, no início da Olimpíada, o New York Times fez uma matéria falando que era a Olimpíada da vaia, porque a gente vaiava todo mundo. Enfim, a nossa cultura de torcer é um pouco diferente. No atletismo, a gente teve muita polêmica por conta do Thiago com o francês, né? Depois até agora se reencontraram na Diamond League. A gente vai mostrar o resultado do Thiago, mas já ficou uma coisa meio assim estranha por causa das vaias. Qual foi a sua visão em relação à postura do torcedor brasileiro? Na sua prova especificamente, que é externa, né? Que tem contato com o público, o que você achou no geral, Caio? Na minha prova foi fantástico. Primeiro que foi grátis, né? Então a galera lotou. Aí que o pessoal se solta, né? Foi fantástico, fantástico. Sério, eu acho que... Eu vi as minhas fotos no final, eu tava sofrendo muito, mas eu não me lembro de sofrer, porque a torcida tava empurrando tanto, então a cara era de sofrimento, mas ali eu não lembro desse sofrimento, porque eu olhava a torcida gritando e isso me empurrava. Veio uma galera de Sobradinho também, de Brasília, mas nos outros lados também tinha, nos 50 tava lotado. Na ginástica a gente viu isso também, né? Quando o Diego tava brigando pela medalha, o japonês se desequilibrou e o público vibrou, obviamente, né? Porque é uma relação muito pessoal, como o Caio falou, com o brasileiro, né? Com a vontade de ver o brasileiro ganhando aquela medalha ali. Então foram alguns exemplos dessa Olimpíada. O Thiago e o francês já se reencontraram, não foi no Brasil com vaias nem nada disso, foi na Suíça, na etapa da Diamond League. E o brasileiro conquistou mais uma medalha depois dos Jogos Olímpicos. Esse é apenas um dos destaques do nosso Giro da Semana.